irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, quero falar um assunto muito breve sobre o arrebatamento da igreja. Nos dias atuais, muitos têm sido enganados por falsas doutrinas humanas, achando que o arrebatamento da igreja é a qualquer momento, é antes da vinda do anticristo. Mas a Bíblia é clara que a igreja verá o anticristo e, além de tudo, será perseguida, passará pela grande tribulação. Aí muita gente vai dizer, não, mas como a igreja vai passar pela grande tribulação, vai sofrer a ira de Deus? Primeiro, que a grande tribulação não é a ira de Deus. A grande tribulação é a ira de Satanás contra os eleitos, contra a igreja, contra o povo judeu também, da mesma forma. E aí sim a ira de Deus vem vingar essa tribulação, ou seja, Deus atribula quem está atribulando o seu povo. É o texto que a gente vai ver aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Os calvinistas, os pré-tribulacionistas, para defender a sua ideia de arrebatamento secreto, eles começam a falar do assunto no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Embora que só no comecinho do capítulo 2 a gente já dá para ver que a igreja vai passar pela grande tribulação, vai ver o anticristo. Mas eles usam, a linha pré usa artifícios de desvio de caráter, podemos dizer assim, para forjar o texto, para malear o texto da forma que eles querem que o texto vá, e não pregam a verdade. Só que o apóstolo Paulo não começa a falar de arrebatamento da igreja no capítulo 2. Ele começa a falar no capítulo 1. E no capítulo 1 talvez seja a parte principal, que ele fala claramente que a igreja passará pela grande tribulação. Então vamos ao que diz o capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3 de 2 Tessalonicenses. O título diz assim: Ação de graças e oração. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as perseguições e aflições que suportais. Aí Paulo já começa a falar do que? Perseguição, tribulação. E a gente vai entender pelo contexto que ele está falando de tribulações, mas que o objetivo principal dele é falar da grande tribulação que virá no final. Tanto é que ele fala assunto de tribulação, ele conecta com a vinda de Cristo. No texto a gente vai ver isso. Em todas as perseguições e aflições que suportais. No 5. Tudo isso é prova clara do justo juízo de Deus. E como resultado sereis tidos por dignos do reino de Deus. Ou seja, para a gente ser tido como digno do reino de Deus, a gente tem que passar por tribulação, por aflições, por perseguições, por causa do reino, por causa do evangelho. Tudo isso é prova clara do justo juízo de Deus. E como resultado sereis tidos por dignos. Para a gente ser tido como digno do reino, a igreja precisa ser provada. Texto-chave claro. Apóstolo Paulo foi claro nesse texto. Claro como a água transparente. Foi transparentíssimo. E como resultado sereis tidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também
padeceis. Ou seja, as pessoas iriam padecer, iriam ser perseguidas, presas, chicoteadas, pisadas até a morte, degoladas, qualquer tipo de castigo mortal que você imagine. A igreja passou, a igreja primitiva passou, a igreja hoje em dia passa em países do Oriente Médio, em países orientais como China, como Coreia do Norte, que não pode ter o cristianismo, a palavra de Deus está proibida. Então só a igreja do Ocidente não pode sofrer tribulação. A igreja do Ocidente é a esposa fiel de Jesus e a outra é a mulamba, né? A igreja oriental é a mulamba. Meu Deus do céu, que heresia. Que heresia. O pessoal acha que só nós, os ocidentais, temos que se livrar do juízo, e a igreja do Oriente, a igreja igrejas que estão nos países africanos, do continente africano, vários países do continente africano, do Oriente Médio e China, países da Ásia, como China, Coreia do Norte, perseguem os cristãos, não deixam a Bíblia entrar. Quem é cristão é preso, é morto, é colocado em campo de concentração, igual os nazis faziam. E vocês acham que a igreja vai escapar da tribulação, sendo que o apóstolo Paulo sempre alertou, sendo que Jesus alertou que no mundo a gente teria aflições, mas que era para ter bom ânimo, que assim como Jesus venceu o mundo, nós venceríamos também? Então vamos voltar ao texto. Tudo isso é prova clara do justo juízo de Deus, e como resultado sereis tidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Ou seja, a gente padece, a gente sofre por causa do reino. E é por causa desse mesmo reino que a gente é digno do reino, porque a gente padece. Por causa das tribulações, a gente é tido como digno do reino. E se não houvesse tribulações, não seríamos tidos como digno, porque como que alguém entraria no reino de Deus sem ser provado antes? Que é merecedor de ser rei e sacerdote. Então vamos lá. No 6. Deus é justo. Ele dará em paga tribulação aos que vos atribulam. E vós que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Está vendo? Que ele liga a tribulação juntamente com a volta de Cristo depois da tribulação. Porque o que ele está falando? Que quem nos atribula, quem nos persegue, Deus vai atribular. Com o que Deus vai atribular? Justamente com a ira de Deus. Com as pragas que estão lá no Apocalipse caindo. 7 trombetas, 7 taças, 7 selos. Então, tudo isso fará dano a essa terra, aos ímpios que não creem na palavra de Deus, aos que usarem a marca da besta, que aceitarem a marca e a imagem do anticristo, da besta, desse sistema, dessa Babilônia. Eles serão atribulados, porque eles atribularão primeiro a igreja. E por eles atribularem, perseguirem, quererem matar, quererem dar fim, cabo da nossa vida, Deus vai vingar os dele, vai vingar a nossa pele e vai atribular quem estava nos atribulando. E nós que éramos atribulados, como diz o texto, e a vós que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, ele tomará a vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus.
eles por castigo padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Olha que texto incrível que Paulo escreveu. Nossa, Paulo era muito inteligente, muito. Olha a sabedoria que Deus deu a esse homem. E os pré-tribulacionistas querem usar as cartas de Paulo para forjar, né, esses pensamentos deles, pensamentos de homens, doutrinas humanas, mentirosas, por sinal, mas querem falsificar os ensinos de Paulo. E Paulo foi muito claro: Deus vai atribular quem estava atribulando a igreja, e a igreja terá alívio quando Jesus vir. Por que a igreja terá alívio quando Jesus vir? Porque antes de Jesus vir, a igreja não estava em alívio, estava sendo perseguida. Então, pessoal, é um estudo rápido, breve, com mais um texto que prova que nós veremos o anticristo, sofreremos a ira do anticristo, mas no final o anticristo e todo o seu reino sofrerá a ira de Deus, que é muito maior que a ira do diabo e que destruirá muito mais eles do que eles que só podem matar nosso corpo. Por isso que Jesus disse: não temais os que matam o corpo, mas temai aquele que mata o corpo e a alma. Aquele que pode matar o corpo e a alma. Deus é aquele que mata o corpo e a alma. Ele, através da sua justiça, pune os ímpios. Mas o anticristo, o que vai poder fazer? Só nos matar. Só punir o nosso corpo. O que é isso? Não é nada, gente. Nada. Matar o corpo não é nada. A gente tem que ter reverência, temor e tremor por aquele que pode matar tanto o corpo quanto a alma. Então, pessoal, não tenham medo da ira do diabo. Não tenham medo da ira de Satanás, da ira do anticristo, do sistema que virá sobre essa terra. Mas tenham medo e tremam e temam o Senhor Todo-Poderoso. Porque se a gente não estiver alinhado com Ele, e se a gente se desviar e virar um ímpio, a gente vai enfrentar a ira de Deus, que é muito pior do que a ira do diabo. Então, pessoal, respeitem a palavra de Deus, obedeçam a palavra de Deus, temam a Deus, porque é dele que virá o reino. Se a gente estiver em conformidade com o reino, a gente vai ser digno do reino. Vamos reinar com Cristo. Vamos reinar. A gente tem que se esmerar para reinar com Cristo. Se esforçar. Então, pessoal, nunca é tarde para começar. Então, se arrependa dos seus pecados. Largue a vida errada. Largue as atitudes, os pensamentos errados que você está tendo. Isso serve para todo mundo, até para mim. Até para mim, a gente sempre tem coisas que a gente precisa consertar, que a gente precisa abandonar, deixar de fazer. Então, deixemos as coisas erradas e nos consertemos, nos busquemos mais santificação, para a gente se alinhar verdadeiramente com a palavra de Deus, para a gente ser digno de ter o reino, de ver o reino, de entrar no reino e participar no reino, como rei e sacerdote, reinando e governando em cima das nações que vão restar. Em o nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos.